vamos conversar com Jorge Carneiro, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Jorge, muito boa tarde para você. Muito obrigada por nos atender, viu? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre a Conferência Municipal de Saúde Mental, que encerrou a sua segunda edição com propostas voltadas à atenção psicossocial de Manaus. Eu queria que você começasse explicando para a gente qual o objetivo da conferência, né, que trouxe vários assuntos importantes relacionados a essa questão da atenção psicossocial e falasse um pouco da programação, como é que transcorreu essa conferência. Bom, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Sky. É o seguinte, a conferência de saúde, ou as conferências de saúde, são estruturas do controle social voltadas para a discussão de diretrizes que norteiam as políticas públicas, né, na área da saúde. Então, nós temos aí duas estruturas, duas instâncias que são extremamente importantes para que a população possa, de alguma forma, sugerir diretrizes que deverão ser usadas pelos gestores na construção dos seus planos de saúde. Então, a finalidade principal da conferência é exatamente essa, né? Especificamente com relação à Conferência de Saúde Mental, ela vai servir justamente como parâmetro para a construção aí da política pública de saúde mental nas três instâncias. Na instância municipal, na instância estadual e na federal. Ok. A programação contemplou muita coisa, né? Teve palestras, a participação de vários entes, de vários atores ligados à questão, inclusive do SUS. Queria que você comentasse um pouco sobre a programação para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador que está ligado, para que a gente possa entender melhor como se dá essa conferência, como ela aconteceu, quais foram os assuntos abordados, quais foram as autoridades que participaram, porque quando se fala em saúde, principalmente num momento como esse, não é, Jorge? Eu acho que é um momento para a gente trazer à tona esse assunto de forma muito contundente, principalmente questões relacionadas à atenção psicossocial, porque a gente vem de uma pandemia. Tem muita gente que ainda não conseguiu sair da pandemia aqui, dentro da cabeça, com problemas na cabeça, ansiedades, vários problemas. E eu acredito que esse assunto deva ter sido muito discutido durante essa conferência, né? Um dos temas discutidos foi exatamente isso, né, com relação às estratégias a serem utilizadas justamente para combater os efeitos resultantes, né, da pandemia de Covid-19, né, no tocante mental da população. Então, é bastante. Os especialistas afirmam que uma das últimas consequências da Covid-19 seja exatamente os efeitos causados pelos medos, né, por toda a insegurança, os traumas provocados pela pandemia, né, na mente de todos nós. Então, foi uma preocupação e uma questão discutida no sentido de mobilizar o setor saúde para estar preparado para esta resposta. Ok. Então, foram várias autoridades que puderam participar, como você falou, né? Entendi. Muito bem. Olha, bom, aí ficam as propostas, né? A gente vai fazer o seguinte, Jorge, eu vou continuar conversando contigo, que eu queria saber muito sobre as propostas. Porque quando se tem uma conferência, né, vem ao final da conferência as propostas que são aprovadas lá na mesa,
que são discutidas durante o evento e que são aprovadas para que, no final, essas propostas sejam levadas para a conferência estadual. E aí, eu queria que você falasse um pouco quais foram as propostas que foram colocadas lá, votadas, para serem levadas para a conferência estadual. Nós conseguimos aprovar 26 propostas, um total de 26 propostas de abrangência estadual e nacional. Essas deverão ser encaminhadas para a etapa estadual no primeiro momento, serão submetidas à apreciação dos participantes da conferência estadual, juntamente com as propostas oriundas dos outros municípios do estado do Amazonas, e, mediante votação, sugestão de modificações, aquelas que permanecerem serão, então, encaminhadas para a etapa nacional, que vai acontecer em Brasília, né, em novembro. Essas 26 propostas, elas foram elaboradas dentro do contexto de 4 eixos, né, temáticos. Então, a gente teve temáticos relacionados a financiamento, a gente teve eixos temáticos relacionados exatamente a uma situação contrária à hospitalização naquelas estruturas que foram tão combatidas na reforma psiquiátrica, a questão da luta ampliou todas essas propostas, o atendimento, o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, a valorização dos profissionais da saúde e a preocupação também com os efeitos da pandemia sobre a saúde mental dos profissionais de saúde e da própria população. Então, são propostas que realmente tiveram abrangência muito grande, né? Também pensando nas populações mais vulneráveis. Então, eu creio que essas 26 propostas, e assim um resumo prático, Sky, elas contemplam os anseios da população no tocante aos cuidados que o poder público deve oferecer para recuperar, promover, né, e proteger a população com relação aos distúrbios de atenção psicossocial relacionados às questões psicossociais. Jorge, quando é que a gente vai ter a conferência estadual? Já tem uma data definida para a conferência estadual e os delegados que também foram eleitos, escolhidos para levarem à frente essa discussão? A conferência estadual ela vai acontecer em junho, está sendo discutida da data exata. Na verdade, só existe um prazo máximo para a realização, e o prazo máximo é o mês de junho, mas ainda não existe ainda uma definição com relação à data exata, porque o planejamento da etapa estadual é de responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde, né? Nós já cumprimos a nossa etapa, né, municipal, estamos prontos com as nossas propostas e com os delegados que irão compor a delegação de Manaus na conferência estadual. Ok. E agora eu queria te fazer mais uma pergunta, um esclarecimento para você nos explicar sobre a atuação do Conselho Municipal de Saúde. A gente sabe que a conferência é uma das ações importantes organizadas pelo Conselho. E o que mais o Conselho Municipal de Saúde, onde mais ele atua, de que forma ele tem atuado, especialmente nesse processo pós-pandemia, de que forma, que ações têm sido desenvolvidas além da conferência pelo Conselho, Jorge? Como eu tinha começado a tentar explicar no início, nós temos 2 instâncias do controle social. Uma delas é a conferência, que normalmente acontece de 4 em 4 anos. Nós temos as conferências que discutem as diretrizes que vão nortear os planejamentos de saúde, né, de 4 anos seguintes. Por isso que elas acontecem de 4 em 4 anos. Temos também as conferências de saúde, como é o caso dessa, que aconteceu especificamente para o tema saúde mental,
e elas acontecem com periodicidade que é definida pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, são instâncias que funcionam de forma intermitente, com a participação de qualquer cidadão que queira contribuir com ideias para construir essas diretrizes. Já o Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão que funciona vinculado às secretarias de saúde, né, de forma a assessorar, fiscalizar e propor a execução de ações e serviços de saúde, participar no planejamento dessas ações, fiscalizar a execução de recursos, e o Conselho ele se reúne periodicamente, pelo menos uma vez por mês, a cada mês, né, com representação paritária, essa representação paritária dos usuários. Então nós temos aí do total de 32 conselheiros titulares, 16 são usuários, 8 são representantes dos trabalhadores da saúde e 8 são representantes do segmento de gestão. Então as matérias vão para o Conselho, analisa através de comissões, que ela parecer, e então ocorrem dessas matérias da ação de resoluções, né, que vão tornar públicas as decisões desse colegiado tão importante na estrutura do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi um dos primeiros a ter esse sistema de controle social, de participação social, garantido pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do SUS e por toda a estrutura legal, né, fundamentando como um dos princípios básicos do SUS a participação social. Jorge, por fim, eu queria que você fizesse um apanhado geral. Você achou que valeu a pena? Foi um êxito? O que você destaca nesse teu fechamento aí na tua fala, encerrando a nossa entrevista, sobre a conferência? Qual o teu recado a respeito dessa ação tão importante, desse evento tão importante que fala de saúde, especialmente da atenção psicossocial? Foi um sucesso, né? Olha, na minha avaliação foi um grande sucesso. Foi um sucesso, primeiro pela condição desafiadora, né, de você conseguir, num momento imediatamente após a pandemia, né, com muita dificuldade de planejamento de ações que envolvessem a aglomeração. Então, por conta disso, por precaução, nós fizemos essa conferência na modalidade híbrida, utilizando uma plataforma eletrônica virtual para a participação dos delegados, o que é algo inovador, é algo desafiador, considerando toda a dificuldade que a gente tem de estrutura, né, de internet, de equipamentos. Mesmo assim, nós conseguimos no pico aí ter a participação de mais de 200 delegados, né? Nós viabilizamos também a participação do segmento dos usuários, principalmente os usuários da rede de atenção psicossocial, em acessos coletivos, né, na própria estrutura dos centros de atenção psicossocial. E isso foi muito interessante, foi uma experiência muito válida, porque permitiu que realmente o usuário que sente os problemas relacionados à atenção psicossocial pudesse expressar os seus anseios, as suas críticas, as suas propostas para a melhoria desse serviço. E a despeito de todas essas dificuldades e de todo esse desafio, a gente conseguiu concluir a conferência com a elaboração de, como eu já citei, dessas 20 propostas, e que, assim, eu já sei e analisar e vi que a mesa muito grande, né, era um anseio já represado de algum tempo, e a gente conseguiu aí condensar as propostas, e eu tenho certeza que elas representarão muito bem o anseio da população de Manaus na etapa estadual e na etapa nacional, defendida pelos delegados que foram eleitos também na conferência. Então, a sensação, no final de tudo, Sky, é de missão cumprida com êxito.
Muito bem. Parabéns, então, Jorge. Parabéns a você e a toda a equipe, ao conselho, a todos vocês. Muito obrigada pela participação aqui na Onda Digital.